Portugal está representado nesta que é a 62ª sessão da Conferência Geral por uma delegação portuguesa. A delegação essa composta pelo Presidente, pelo Secretário, também por dois pastores, o pastor Edgar Justino e o pastor Jorge Duarte, e por dois membros leigos, o Joel Monteiro e também a Carmen Maciel. E é precisamente com a Carmen que vamos falar. Carmen, esta é a primeira vez que estás numa sessão da Conferência Geral. Verdade, é a primeira experiência. Como é que está a ser então esta experiência para ti? Está a ser gratificante, está a ser surpreendente, porque na realidade eu não imaginei que tivéssemos irmãos de tantas nacionalidades, sobretudo na Ásia. É muito interessante ver aqui pessoas que eu não esperava, em grande número, e portanto isto é muito tocante ver toda esta diversidade. Já conversaste com pessoas de que países? Ui, já nem sei dizer. De alguns, se calhar, países que nem conhecias. Verdade. Portanto, é interessante porque às vezes estamos numa fila, estamos num stand e as pessoas metem conversa e vamos trocando impressões, mas não me recordo dos países, sinceramente. Como é que é o trabalho de delegado? O que é que vocês fazem? Já tiveram 2 dias de trabalho. Em que é que consiste o vosso trabalho? Sim, portanto, os delegados devem estar presentes em todas as sessões. Por exemplo, hoje foi um dia em que estivemos a rever o Manual de Igreja, em que, com antecedência, nos foram enviadas algumas propostas, foram analisadas e hoje aqui foram apresentadas para discussão. O nosso papel é falar se estamos ou não de acordo, se queremos sugerir algo e no fim votar essas recomendações, essas alterações, portanto, que são propostas ao plenário. São muitas as propostas relacionadas com a alteração do Manual de Igreja. Houve alguma hoje que te tenha assim levado a ter especial atenção? No fundo, todas elas são importantes, Ezequiel, porque nós estamos a trabalhar com a vida espiritual dos crentes, a sua relação no serviço e, no fundo, o Manual de Igreja reflete isso. Hoje aqui houve alguma discussão assim um pouco mais acesa, e quando digo acesa é no sentido das pessoas quererem pronunciar, sobretudo aqui naquela que foi a proposta sobre se os pastores deveriam ou não ter acesso a informações como se um membro é doador do dízimo ou não, para que possa ser um líder de igreja. Portanto, pequeninas questões, mas é muito interessante notar que estas alterações que nos são propostas não são propostas de cima para baixo, elas resultam nestes últimos anos da verificação de alguma necessidade, de alguém que chamou a atenção, de um procedimento que não foi considerado que não era suficiente ou incorreto e, portanto, é o acumular de situações que vão sendo notadas e são trazidas aqui porque este é o espaço onde efetivamente estas decisões podem ser tomadas. Não há espaço para que fora daqui outras alterações possam ser realizadas. Depois, entre essas propostas, houve hoje a aprovação de alguns nomes que, entretanto, vieram a ser votados primeiro pela Comissão de Nomeações e hoje pelos delegados. Verdade. Então, o que é que, para já, a tua primeira impressão em relação ao Presidente, o pastor Ayrton Koller, foi ele que pregou no sábado, ele também falou ainda na sexta-feira aos delegados, no momento em que ele aceitou o chamado. Que impressão é que tens tido do pastor Ayrton? Desde o início, que me parece uma pessoa muito dedicada à missão, tive essa impressão quando ele apresentou o seu relatório e fiquei ainda com mais essa impressão com algo que me tocou bastante quando ele chamou a sua família, dizendo que este não é um ministério pessoal, este é um ministério que envolve toda a família. E quando isto acontece é porque nós estamos verdadeiramente dedicados à missão. Não conseguimos fazer sozinhos, arrastamos todos aqueles que estão connosco, eu sei por experiência, porque nos entregamos verdadeiramente. Parece-me uma pessoa muito devota a Deus, uma pessoa que está ligada aos princípios, o que é bastante importante, que ouve, portanto sabe ouvir as pessoas, conversar com elas. Nós tínhamos tido a experiência de o ter recentemente em Portugal, ele participou no almoço multicultural, onde eu tive a oportunidade de o servir e foi muito interessante que quando cheguei aqui no primeiro dia ele reconheceu-me, portanto apenas de uma única interação que nos cruzámos e eu fiquei logo com a ideia que ele seria uma pessoa que presta atenção a quem o rodeia e que é bastante simpática. Hoje tivemos a eleição dos vice-presidentes, também dos secretários, aliás, dos tesoureiros associados, ou adjuntos, como quisermos chamar. No entanto, eu vou focar apenas no tesoureiro e no secretário executivo, que foram então, hoje também nomeados, a recondução do atual tesoureiro e a nomeação pela primeira vez de Richard McEdward.
McEdwards, é assim o nome dele. Ele é norte-americano. Que impressão é que tu ficaste? No fundo, eu acabei por considerar que era algo interessante termos pessoas de origens diferentes. Uma vez que já temos um presidente brasileiro, seria interessante termos pessoas de outras nacionalidades. Devo confessar-vos que fiquei com pena de não termos ainda alguém da nossa divisão nestes cargos, mas certamente que os trabalhos foram conduzidos pelo Espírito Santo e que resultará numa excelente equipa. Considero como ponto muito positivo terem mantido uma das três pessoas da administração, porque no meu entender seria complicado saírem os três, portanto é sempre bom termos um elemento que dá no fundo a continuidade ou que faz a ponte com o trabalho que estava a ser realizado. Sendo que o pastor Richard, ou o pastor Rick, ele tem muita experiência porque foi durante muitos anos o responsável pela Associação de Middle East, do Médio Oriente, aliás pela União, ou no caso eles têm um trabalho específico direto com a Conferência Geral. No entanto, o facto de ele ter esta abertura e conhecimento pode ser importante para a Igreja também conseguir chegar a novos territórios. Sem dúvida, é muito bom quando na posição de liderança nós encontramos pessoas com horizontes largos, com uma visão abrangente do Ministério e sem dúvida que essas experiências em diferentes campos acabam por ser uma mais-valia. Última pergunta, Carmen, o que é que te está a marcar mais desde que estás aqui nestes dias, nesta sessão da Conferência Geral? A liberdade que nós sentimos ao sermos membros de uma igreja onde podemos participar. Eu acho isto interessantíssimo. Nós podermos dizer eu estou aqui, eu quero falar, eu tenho uma voz e isto é uma possibilidade muito grande quando nós vivemos numa comunidade que é uma comunidade muito alargada, mas ainda assim cada pessoa conta e eu tenho visto que qualquer pessoa que queira intervir, desde que o faça dentro do contexto, pode fazê-lo e isso marca-nos porque efetivamente não somos apenas um número, somos alguém que pode participar e pode melhorar a comunidade onde estamos inseridos. Obrigado, Carmen. Obrigada.